Nossa Bíblia na carta de Tito, capítulo de número 2. Hoje nós estaremos encerrando a nossa série do mês de março sobre a importância da sã doutrina. Como eu havia dito semana passada, nós lemos e ouvimos a exposição do primeiro capítulo da carta de Tito e que hoje nós estaríamos nos atentando ao segundo capítulo dessa carta, como já havia informado. Então eu gostaria que você abrisse em Tito, capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 15. Tito 2, do verso 1 a 15. Vou ler e eu peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu gostaria que, a partir do 11, você lesse junto comigo. Vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, a palavra do Senhor ela foi lida e vai ser exposta nesse momento. E pedimos, Deus, que o Senhor continue a falar conosco, como o Senhor já tem feito. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza enquanto nós meditamos na Tua palavra. E que, Deus, eu seja fiel a ela e que tudo que eu fale, Deus, ó Pai, esteja em conformidade com o Teu querer e com a Tua vontade. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de encerrar a série, a importância da sã doutrina, com o seguinte tema: os resultados práticos da teologia. Quais são os resultados práticos de termos e adotarmos uma boa teologia? O que isso promove? O que isso gera? Ou quais são, digamos, os benefícios dessa teologia nas nossas vidas? Gostaria de olhar para esse texto que nós acabamos de ler. Semana passada nós vimos algumas diretrizes passadas aqui pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Tito. Agora em Creta,
Tito, como nós vimos, o jovem ministro, ele tinha a responsabilidade de conduzir, instruir e zelar pelo cuidado das igrejas que estavam ali sendo organizadas. Lembrando que Creta é uma ilha perto da Grécia, uma ilha grega, e várias cidades compõem essa ilha. Como nós vimos, são cidades independentes, fortes economicamente, e quase que individualistas. Tamanha a sua independência, tamanha a sua força, tamanha a sua economia. Então eram cidades que estavam ali naquela região e que igrejas estavam crescendo. E Tito tinha a responsabilidade de conduzir essas igrejas ali naquela ilha. Igrejas ali que foram organizadas por Paulo, provavelmente numa visita rápida que ele fez após a sua primeira prisão em Roma. Sai de Roma, passa em Creta e segue então a sua viagem. Então ele deixa Tito ali com essa responsabilidade. Paulo insistiu, na verdade, com Tito para que ele completasse a organização daquelas igrejas. O primeiro capítulo ele nos diz isso. Os motivos pelo qual Paulo deixa aquele jovem pastor ali naquele local. Para que a igreja seja conduzida, a igreja seja instruída, para que líderes sejam ali levantados, presbíteros, diáconos, oficiais fossem ali levantados, homens verdadeiramente consagrados, para que principalmente a voz que se levantava contra aquela igreja fosse silenciada. Nós percebemos que havia ali naquela igreja uma forte oposição. Pessoas que estavam disseminando uma falsa doutrina, uma falsa teologia. Partido, talvez, composto ali por judeus que, envoltos no seu dogma, eles estavam ali insistindo para que os cretenses adotassem algumas ações judaicas. Então, Paulo, ele insiste com Tito para que Tito levantasse homens piedosos e instruísse para que aquela voz ali naquela igreja fosse silenciada. E nós percebemos que a forma como ele iria silenciar essas vozes não era com força bruta, não era com uma revolução, não era com um grande movimento, mas ele iria silenciar com a boa doutrina, com a boa teologia. Era a forma como eles iriam, na linguagem que Paulo usa no original, amordaçar a voz opositora que crescia naquela cidade. Então nós percebemos, então, esse era o grande intuito pelo qual Tito estava ali naquela cidade. Vimos então, diante disso, que a sã doutrina, a boa teologia, ela serve de escudo para a igreja. É a forma como a igreja resiste a essas oposições que se levantam. É a forma como a igreja tem para silenciar, calar, de uma vez por todas, essas oposições que se levantam contra a igreja. Então nós percebemos a importância de preservarmos essa teologia. Nós nos protegemos com ela. Como eu disse, são anticorpos que nos deixam mais fortes, mais resistentes a essas investidas que vêm contra a igreja. Hoje nós iremos nos ater no último tópico da nossa série, da preservação, a importância da preservação da teologia. E eu gostaria de entendendo que a teologia ela promove saúde na igreja, ela também traz para essa igreja resultados práticos muito importantes. E é o que o texto nos diz. O capítulo 2 é um capítulo muito prático. Então, de igual forma, a exposição ela será quase que uma aplicação durante toda ela. Porque o texto ele é assim, o texto ele traz esse linguajar prático do apóstolo Paulo. Então, nós vamos olhar isso e encerrar, então, a nossa série observando o que ele nos diz. A primeira coisa que a gente observa aqui, logo no primeiro verso, é que Paulo ele começa o capítulo 2 dirigindo exclusivamente ao líder, ao pastor daquela igreja. Ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que Paulo está dizendo aqui é interessante, porque Paulo ele não só diz para que Tito ensine de púlpito na igreja a sã doutrina, mas que ele também fale o que convém.
A palavra falar, esse verbo falar no original, ele não traz a ideia somente do ensino, da pregação, da exposição da palavra. Mas ele traz a ideia de uma conversa até mesmo informal. Então, o que Paulo está querendo dizer com isso? Tito, nas suas conversas, nos seus relacionamentos, quando você senta com alguém para conversar numa praça, ou talvez numa padaria, nem sei se tinha padaria em Creta, mas quando você está lá naquela padaria, quando você está em algum local, que a sua fala ela esteja adequada à sã doutrina, à teologia. É isso que Paulo instrui, para que Tito fosse um exemplo nisso, para que as suas palavras elas estejam adequadas à teologia que é ensinada por ele e defendida por ele. Essas são as instruções que Paulo passa primeiramente ao jovem pastor. Que no seu falar, que nas suas conversações, que nas suas amizades, a sua palavra ela esteja adequada, esteja em conformidade com a boa teologia, com a sã doutrina. Fale o que convém à sã doutrina. Não perca tempo com conversações tão paralelas, mas aproveite cada um dos momentos para que você expresse a doutrina através das suas palavras. É o primeiro ensinamento aqui de Paulo, logo no primeiro verso do nosso texto. Por isso eu disse, ele é muito prático, esse capítulo de número 2. E ele continua. Após Paulo falar diretamente para o jovem pastor Tito, nós vamos reparar agora do verso 2 até o verso de número 10. Se você se atentou na leitura, se você está com a sua Bíblia aberta aí nesse momento, você vai perceber que Paulo vai agora falar para classes diferentes de pessoas, ou tipos diferentes de pessoas. Pessoas que compõem as famílias. Então podemos até mesmo dizer que Paulo passa a trazer agora diretrizes práticas para as famílias. Ele vai falar sobre homens, mulheres, jovens, servos, líderes da igreja. Todos esses estão englobados aí, estão incluídos aí no que Paulo ensina a partir do verso de número 2 até o verso de número 10. Então, após ele trazer os resultados práticos para a vida do líder, do pastor, do jovem pastor Tito, ele traz agora resultados práticos da boa teologia para a vida da família. E ele começa então a ensinar as famílias cretenses a entender quais são então os privilégios que a família tem, que todos os tipos de pessoas têm ao adotar uma boa teologia, ao viverem uma boa teologia, ao aprenderem uma boa teologia. Quais são os privilégios, quais são os resultados que isso gera no meio das pessoas, no meio das famílias. E ele começa dirigindo-se aos homens mais velhos. Ele diz isso logo no verso de número 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. A Bíblia ensina que os homens mais velhos devem se comportar como os oficiais da igreja. É interessante. Se você pegar a lista de atribuições que foi dada aqui no verso de número 2, você deve ter percebido que essa lista ela é igual à que foi passada para os oficiais lá no capítulo 1. É até mesmo interessante, quando a gente olha para o original, a palavra que se traduz para homens mais velhos ou homens idosos, ela tem a mesma raiz da palavra presbíteros no grego. É a mesma raiz. Então o que Paulo está ensinando é que os homens mais velhos, eles precisam ter as mesmas atribuições dos oficiais. Eles precisam ser homens que se dedicam à palavra de Deus. Igualmente os oficiais precisam se dedicar à palavra de Deus. Eles precisam ser homens que amam a Deus e amam a igreja e amam servir a igreja como os oficiais devem amar a Deus, amar a igreja e amar a servir a igreja. Então são atribuições muito semelhantes. Pode ser até que na igreja de Creta, e eu não sei se isso acontece só em Creta, talvez não, mas pode ser que na igreja de Creta, os homens eles tinham assim, não, algumas atribuições, essas responsabilidades, isso é só para os oficiais da igreja.
Essas responsabilidades de saber sobre a Bíblia, de querer conhecer mais a Bíblia, de querer servir mais na igreja, isso deixa para os oficiais. O restante de nós não precisamos. Pode ser que os cretenses, eles tinham esse tipo de pensamento. Talvez só os cretenses, né, tinham esse tipo de pensamento. Deixa isso para os oficiais, deixa isso para os presbíteros, deixa isso para os diáconos. A gente não. A gente não precisa ser tão dedicado assim à Bíblia. A gente não precisa ser tão dedicado assim. Pode ser que era o problema de Creta. Então Paulo fala para eles, olha, vocês precisam observar. Vocês precisam observar então, vocês, homens mais velhos, precisam ter essas mesmas responsabilidades, essas mesmas atribuições. Para Paulo não há dissensão aqui. Não há diferença aqui entre esses homens. Eles devem ser temperantes. E aqui a ideia desse temperamento, ele não é só também, como ele vai dizer aos presbíteros, com respeito ao vinho, com respeito à sobriedade, mas eles devem ser também moderados. Eles precisam ser também homens respeitados. E essa ideia de respeitados, na tradução original, quer dizer homens sérios ou graves. Não que ele esteja gravemente ferido, não quer dizer isso. Mas graves nas suas palavras. As suas palavras precisam ser recebidas com atenção. Precisam ser recebidas entendendo a gravidade, a importância da palavra desses homens. Então eles precisam ser homens, sim, respeitados, sérios em seus comportamentos e em suas palavras. De serem levados a sério, homens sensatos. Homens, como Paulo vai dizer, sadios na sua fé. Ou seja, que conhecem a boa doutrina, que amam a ela, que servem a ela e obedecem essa boa doutrina. Precisam ser sadios na sua fé, no seu amor e na sua constância. É como Paulo instrui, então, a esses homens, mais velhos da igreja. No verso de número 3, ele passa a falar agora também com as mulheres. As mulheres mais velhas devem se atentar aos mesmos requisitos. Ele disse, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias. Aqui é o mesmo teor das palavras que ele disse aos homens, que as suas palavras sejam levadas com seriedade, que as suas palavras sejam levadas com gravidade, com importância. É o que Paulo diz aqui para essas mulheres. Elas devem ser sérias, ele diz, no seu proceder. Eu acho interessante esse termo, sérias no seu proceder. Porque no original grego não está muito bem dessa forma. No original ela diz o seguinte, que elas precisam ser reverentes no seu proceder. Isso quer dizer então que o que Paulo está dizendo é que as mulheres no seu procedimento, elas precisam ter constantemente a mesma reverência que elas têm diante de Deus em toda a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em todo o seu procedimento, sejam reverentes, como se estivessem diante de Deus. É o que ele instrui aqui a essas mulheres. Essas mulheres também, ele diz, não sejam caluniadoras. Esse termo usado aqui por Paulo é um termo pesado, digamos assim. O termo grego, eu vou fazer questão de falar esse termo, o termo caluniador, no original grego, é diabolos, que promove ou que tem a mesma raiz do nome diabo, que é acusador, que é aquele que lança algo contra outro. Então Paulo diz, não sejam caluniadoras, não sejam acusadoras, não sejam aquelas que lançam algo contra alguém, que acusam alguém, não sejam aquelas que vão difamar, não sejam aquelas que semeiam discórdias, não sejam aquelas que atacam a reputação alheia, não sejam fofoqueiras. É tudo sinônimo do que Paulo está dizendo. Não sejam caluniadoras, não sejam acusadoras, não sejam semelhantes ao nosso adversário, o diabo, que tem a mesma função de acusar. Não sejam assim. É o que Paulo instrui, então, a essas mulheres. E ele continua, não sejam também
escravizadas a muito vinho. É interessante como Paulo fala, já é a terceira vez que ele vai falar, na verdade, quarta vez que ele vai falar sobre o alcoolismo, o problema do alcoolismo. Então é bem provável que nas cidades de Creta, o alcoolismo era um grande problema que rondava aquela ilha. Tanto é que ele passa, é a primeira vez que Paulo dirige o problema do alcoolismo até mesmo a mulheres. Ele diz, não sejam escravizadas ao vinho. Não deixe que o vinho domine vocês. Não deixe que o vinho ele tire a sobriedade de vocês. É o que Paulo está dizendo aqui. Então era um problema que rondava lideranças, era um problema que rondava homens, era um problema que rondava mulheres. E a gente percebe que no nosso país o alcoolismo também é um grande problema que nós enfrentamos. E na ilha de Creta era um problema similar. Então tomem cuidado, não deixe com que isso domine a vida de vocês, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo exorta a esse respeito, então, a essas mulheres. Sejam, então, semelhantemente amantes da boa doutrina e seguindo a boa doutrina. É o que Paulo instrui em resumo a essas mulheres. E ele continua, então, agora no verso 4 e no verso de número 5, para as jovens. Ele diz, as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas. É o que Paulo está dizendo aqui agora. As mulheres, elas são uma espécie de tutoras. Ele está dizendo para o jovem pastor Tito, não há ninguém melhor para ensinar as jovens do que as mulheres mais velhas da igreja. Não há ninguém melhor nisso. Porque, querendo ou não, se trilharão os mesmos caminhos. Então, que elas ensinem, é o que ele está dizendo. Este é um preceito clássico nas Escrituras, de uma geração ensinar a outra geração, dos mais velhos instruírem os mais novos, dos mais velhos discipularem, pastorearem os mais novos. Isso é clássico em toda a narrativa bíblica. Em toda a história das Escrituras, a gente vê esse preceito se repetindo, esse conceito se repetindo. Então ele diz, as moças precisam ser instruídas. Elas precisam ser instruídas. Ao mesmo tempo que as mais velhas precisam ensinar, as mais novas precisam querer ouvir também. As mais velhas. E ele diz, olha, as moças precisam ser instruídas. E ele diz, o que primeiro? A amarem os seus maridos. É o primeiro ensinamento. Que vocês, mulheres mais velhas, ensinem as jovens a amarem seus maridos. E ele continua. Ensinem as jovens também a amarem os seus filhos. É um tanto quanto interessante esse ponto que Paulo diz. A amarem os seus filhos. Normalmente, não seria necessário este ensinamento. Você dizer para uma mãe, ame o seu filho. Normalmente não seria necessário isso. É algo natural de uma mãe se dedicar e amar ao seu filho. Porém, creio eu que os cretenses sofrem do mesmo distúrbio do que o feminismo tem causado aí nos nossos dias. Parece que esse problema se alastrava por lá também. Então esse distúrbio feminista estava atrapalhando a cabeça aí dos cretenses também. Então era necessário ensinar. Amem os seus filhos. Ensinem ela a amarem seus filhos. Ensinem as jovens a se dedicarem aos seus filhos. Eles precisam amar ter filhos também. Ensine isso. Que as mais velhas ensinem isso, as mais jovens. Ele continua, elas precisam também saber controlar os seus desejos. Elas precisam saber controlar a sua santidade, ser uma boa administradora das questões domésticas. Ele diz isso aqui, verso de número 5, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante isso. Então ele diz, as mulheres elas precisam sim ser boas administradoras das questões domésticas, elas precisam ser submissas aos seus maridos. E esse procedimento, Paulo diz, honra a palavra de Deus. Esse procedimento não vai fazer com que a palavra de Deus seja difamada no meio de vocês. Porque está acontecendo conforme Deus prescreveu na sua palavra. E Paulo continua então o texto. Ele dirige agora aos jovens. Quanto aos moços, ele diz,
Verso de número 6. A advertência agora volta para os homens jovens. E o termo usado aqui é o de criteriosos. Sejam criteriosos, é o que Paulo diz. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas eles tenham critério. Que critério é esse? O que Paulo está dizendo aqui para os jovens, para os homens jovens, é que em toda a sua vida, tudo na sua vida, precisa estar debaixo de um julgamento. E esse julgamento, ele procede da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser o critério pelo qual você julga todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Olhe para a palavra de Deus e veja se o que você faz está de acordo com ela. Seja criterioso. Use a palavra como uma baliza para a sua vida. É isso que ele diz, que as suas paixões sejam controladas, que os seus desejos sejam controlados, que o seu linguajar seja controlado, que o seu pensamento seja controlado, que toda a sua vida seja colocada sobre a disciplina do Evangelho, sobre a baliza do Evangelho, sobre as diretrizes do Evangelho, para que você viva e tome as suas ações e pratique as suas ações. Isso será uma proteção, ele diz, para o seu coração. Para o seu coração. Então, em tudo sejam criteriosos, Paulo diz. E ele volta depois, aqui no verso 8 e no verso 9, ao jovem pastor. Mais uma vez, Tito é agora encorajado a ser um exemplo nas suas obras, a ser um exemplo no seu ensino. Ele diz: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Ele diz mais uma vez a Tito: Tito, seja um exemplo nas suas obras, no seu ensino, seja fiel, entenda a importância da Bíblia para a sua vida, viva como ela diz, proceda como ela diz, ensine o que está escrito nela. Não molde a Bíblia de acordo com as necessidades, não. Ensine toda a Bíblia. Seja fiel a ela no seu procedimento, no seu linguajar, no seu ensino, na sua vida, na forma como você fala, é o que ele diz, então, aqui, para esse jovem pastor. E ele termina essas diretrizes familiares, aqui no verso de número 9 e no verso de número 10, falando sobre os servos. Ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem com todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Por fim, ele diz: olha, os servos precisam estar sempre dispostos a obedecer às ordens, a cumprirem o que foi a eles estipulado, serem respeitosos com seus senhores, com seus patrões, a não serem respondões, a não roubar os seus senhores. Desta forma, ele diz, provando a sua fidelidade no trabalho e principalmente a Deus, porque ele diz o seguinte: desta forma, vocês procedendo e vivendo desta forma, a doutrina de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela vai ser ornada, ela vai ser enfeitada com a vida de vocês, com o procedimento de vocês. Então sejam também fiéis, vocês servos. Então são uma série de diretrizes, queridos, que Paulo transmite a essa igreja. Uma série de diretrizes. E entrando aqui agora na aplicação do nosso sermão, qual é o grande motivo, então, de acatar a todas essas diretrizes? Por que Creta precisaria olhar para essas diretrizes e viver de acordo com elas? Qual é? Por que aplicar? Qual a importância de aplicar a sã doutrina? Por que viver uma vida condizente à doutrina? Por que viver uma vida condizente à palavra de Deus? Talvez seja um grande questionamento nosso. Por que eu devo observar? Paulo responde o motivo. Verso de número 11, ele vai nos responder: porque a graça de Deus se manifestou
trazendo salvação a todos. É a resposta de Paulo. O motivo pelo qual nós temos para viver uma vida digna do Evangelho, condizente com o que aprendemos, é porque a graça de Deus, ela se manifestou, trazendo salvação a todos. Meus queridos, o que Paulo nos ensina é que a graça de Deus é o favor ativo de Deus em conceder a nós o maior dom, a nós que merecemos o maior castigo. Essa é a graça de Deus. Ele concede a mim e a você o maior dom, sendo que nós merecíamos o maior castigo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. É o que ele diz. Essa graça, ela penetrou as nossas trevas morais. Essa graça, ela penetrou as nossas trevas éticas. Essa graça, ela penetrou as nossas trevas espirituais. E ela trouxe luz para essas trevas. O homem que vivia em trevas, ele agora tem uma vida iluminada por essa graça. E essa graça, ela ilumina a tudo em nós. Perceba o que eu disse. Nós estávamos todo o nosso ser envolto em trevas, moralmente, eticamente, espiritualmente corrompidos. E a graça de Deus, ela trouxe luz a todos nós, no todo do nosso ser, na nossa moral, na nossa ética e na nossa espiritualidade. A graça de Deus se manifestou a todos nós, trazendo luz a todos nós. Ela apareceu a todos nós. É maravilhoso isso. O termo que Paulo usa é um termo que na sua raiz dá origem à palavra epifania. Aparece do nada, surge do nada, como o raiar do sol, que traz luz ao dia. Assim é a graça de Deus nos nossos corações. Ela trouxe luz, iluminando o nosso ser no seu todo, na sua completude, em todas as suas esferas. Por isso, nós precisamos viver dessa forma. Ela despontou quando Jesus nasceu. Essa graça, ela se manifestou quando dos lábios de Jesus emanaram as primeiras palavras de vida e de beleza. Essa graça, ela se manifestou quando Cristo curava os enfermos, quando Cristo limpava os leprosos, quando Ele expulsava demônios, quando Ele ressuscitava os mortos, quando Ele sofreu pelos nossos pecados, quando Ele despertou na ressurreição ao terceiro dia. Essa graça se manifestou a todos nós, trazendo luz. Por isso, precisamos viver em conformidade. Por isso, ele diz aqui, o apóstolo Paulo, educando-nos para que, renegadas a impiedade, verso 12, e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Ele continua, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Porque precisamos viver de acordo com essa sã doutrina, com essa palavra, porque a graça de Deus se manifestou a nós. Então não há agora possibilidade para que eu e você rejeitemos essa vida com inconformidade com a palavra de Deus. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Paulo continua dizendo que nós somos educados por ela, instruídos por ela. Instruídos por essa graça e por essa palavra maravilhosa, aguardando a manifestação agora do nosso Salvador, a glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, queridos, em primeiro lugar, na nossa aplicação, a sã doutrina, ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser. Por isso Paulo diz, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, Tito. Fale aquilo que está em conformidade com ela. Por isso o seu ensino precisa estar de acordo com a palavra do Senhor. Por isso precisa estar. Aplique-se, dedique-se, estude, busque, ensine
essa boa teologia. E como igreja, nós não podemos querer menos do que isso. Nós não podemos. Não podemos querer menos do que isso. Líderes que se dedicam, que amam, que falem de acordo com ela. Ele continua, então, por isso também, os homens, eles precisam ser crentes verdadeiros. Por isso ele diz aqui no verso de número 2 do nosso texto. Paulo usa, queridos, como eu disse, as mesmas características dadas aos oficiais. As mesmas características. As mesmas características que os oficiais têm, os homens da igreja precisam ter também. De certa forma, o que ele ensina para a gente hoje, o que ele ensina para mim e para você hoje, homem, agora direcionado a nós, o que ele nos ensina nesse momento, é que todos nós precisamos estar prontos para assumir, quando necessário, a posição no fronte. É o que ele nos diz aqui. Todos nós. Se um cai, automaticamente um precisa preencher esse local. Precisa estar pronto para assumir essa responsabilidade. É o que Paulo nos diz aqui. As características são as mesmas, as atribuições são as mesmas. Ame a Bíblia. Dedique-se a ela, seja sóbrio, seja moderado, são as mesmas. Não há aqui tipos de homens diferentes na igreja para o apóstolo Paulo, não. Todos precisam ter as mesmas qualidades, as mesmas atribuições. E estarem prontos para assumir um local no fronte, quando necessário. Se possível, já fardado, com arma em punho, pronto para a batalha. É o que ele nos diz aqui. E ele continua. Por isso, as mulheres precisam viver de acordo também com a palavra. Sérias, sensatas, não caluniadoras, sem fofocas. É o que ele diz. Não difamadoras, não difamando as outras pessoas. Educadoras das mais jovens. Por isso as mulheres precisam ter, porque essa graça se manifestou a todos nós. Por isso também as jovens devem estar prontas para a vida familiar e ouvir as mais velhas. É o que ele diz aqui. Precisam ouvir, desejarem ter sua família, amarem seus maridos, amarem os seus filhos. Eu já disse aqui uma vez. Vou dizer de novo, acho que eu falei isso ano passado já. Hoje nós temos um grande problema, queridos, que nós enfrentamos na educação dos nossos filhos. Na educação das filhas. As filhas são educadas para tudo. Para serem uma boa trabalhadora, uma boa dentista, não que não deva, precisa. O nosso mundo de hoje é necessário, é importante que estejam envolvidas no mercado de trabalho. Mas não se ensina mais as mulheres a amarem ter uma família, a amarem e desejarem ter filhos, a amarem e desejarem ter os seus maridos. Não se ensina mais isso. Não se ensina mais. E depois nós questionamos e reclamamos e percebemos esta distorção que nós vivemos na nossa cultura. Mas é porque falhamos na educação. Nós falhamos nisso. Educamos as filhas, daqui a pouco eu vou falar dos filhos também. Educamos as filhas para tudo, menos para a vida do lar, menos para serem mães, menos para serem esposas. O feminismo vigente nos nossos dias está matando as nossas mulheres. Matando as nossas mulheres. Apagando a sua beleza, apagando os seus valores, apagando os seus propósitos, empoderando as mulheres para elas deixarem de ser mulheres. É o que está acontecendo hoje. Dizendo que a grande dádiva da maternidade, na verdade, é um peso para as suas vidas. É um fardo. Gerando um desejo absurdo de libertação desse fardo.
subvertendo a ordem normal do lar, disseminando um tal de matriarcado vigente nos nossos dias, promovendo um conflito entre homens e mulheres, uma rivalidade, uma guerra de sexos, de gêneros. Ao passo que Deus coordena ambos ao amor mútuo, à unidade. Por isso, deixa o homem e sua mulher, seus pais, sua casa, e juntos se formam uma só carne. Uma unidade linda, harmoniosa, maravilhosa, projetada por Deus. Mas que a cultura dos nossos dias tem destruído tudo isso. Está subvertendo todas essas coisas. A submissão por parte da mulher está sendo subvertida. Tem sido disseminada como uma escravidão, uma força opressora que destrói a mulher. Mas não é o que a palavra do Senhor nos diz. Não é o que a palavra do Senhor nos diz. A submissão, na verdade, é uma dedicação e um amor ao marido por parte da mulher, enquanto este ama, protege e cuida. É a responsabilidade por parte do homem. Não ia falar isso não, mas eu vou falar. Existe até um ensinamento gospel aí, cristão, sobre submissão, que, queridos, distorce totalmente a ideia da submissão bíblica. Provavelmente você já ouviu falar que submissão é estar sob a mesma... Aí, todo mundo já ouviu. Isso não tem nada de Bíblia, gente. Nada. Porque quando Paulo ensina submissão, sobre a submissão, ele diz: mulheres, sede submissas ao seu marido como ao... O que ele diz? Ao Senhor. Nós não estamos na mesma missão do nosso Deus, não, queridos. Em pé de igualdade com Ele, não. Nós nos sujeitamos ao senhorio de Deus. Assim vive a igreja. Ela se submete a Deus, como Ele sendo o Senhor sobre a sua vida. E quando Paulo atribui a ideia de submissão, ele atribui nesse caso. Do marido como sendo um senhor do seu lar, conduzindo, protegendo, amando, preservando o seu lar. E por isso agora, percebendo todas essas coisas, essa mulher, ela se entrega, ama e submete ao cuidado do seu marido. Isso é submissão bíblica. Essa balela, está sob a mesma missão. Isso é conversinha para boi dormir. Conversinha para boi dormir. A submissão bíblica, ela é diferente. É Deus como Senhor da igreja. E Ele compara esse senhorio com o cuidado e a submissão e o amor por parte desse homem. Agora, homem, então ame sua mulher, como Cristo amou e deu sua vida pela sua igreja. Se nós temos alguém, queridos, que se entrega por nós, como Cristo se entregou por nós, quem somos nós para não querer nos submetermos ao cuidado desse Cristo? Quem somos nós? Então, se há no nosso meio homens que se entregam e se dedicam, como Cristo, de fato se dedica e se entregou à igreja, pelas suas famílias, as mulheres sim vão entender e vão amar e se entregar e se submeter sim ao cuidado dos seus maridos. É isso que a Bíblia ensina. E ele continua: os jovens devem ser ponderados, porque a graça se manifestou a nós. O critério, ele precisa estar sempre presente na sua vida, querido jovem, sempre presente. Balize a sua vida, conduza a sua vida usando a palavra de Deus como régua, como compasso para a sua vida. Como bússola, como diretriz, como um mapa para a sua vida. Observe o ensino bíblico. Observe a vida do seu pai. Pondere sobre tudo.
o que nós precisamos entender. Hoje, queridos, nós temos uma cultura familiar um tanto quanto prejudicial. Ela é um pouco prejudicial. Que é a cultura de querer privar os nossos filhos de problemas, e principalmente os homens. Privá-los de problemas. A gente tem a ideia de querer dar aos nossos filhos tudo aquilo que nós não tivemos. A gente tem essa ideia. De querer conceder aos nossos filhos aquilo que nos faltou na nossa infância. Aquilo que nós não recebemos. E esse cuidado, ele chega ao ponto da gente querer privar os nossos filhos de serem frustrados, de serem desafiados. A gente cria um escudo, a gente cria uma barreira em volta dos nossos filhos. Geramos assim homens que são frágeis, que não conseguem lidar com frustrações, que não conseguem lidar com adversidades, que não conseguem solucionar problemas, que não conseguem resolver questões difíceis. Queridos, tanto aqueles que têm filhos, e também aqueles que às vezes têm aquele pensamento pós-moderno de não querer ter filhos, eles partem de uma visão completamente equivocada de suas identidades como pais. Uma visão completamente disfuncional, equivocada do que é ser pai. É uma disfunção que vê a parentalidade, o ser pai, como uma posse. Esses filhos são meus e eu vou criá-los da forma como eu acho melhor, porque eles pertencem a mim. É uma visão totalmente disfuncional e equivocada sobre o que é ser pai. Alguns querem ter seus filhos e querem educar os seus filhos dessa maneira. São meus filhos, vou educá-los como eu quero. Porque eles são os meus filhos. Veem os filhos como uma posse, como algo que é deles. E aqueles que não querem ter filhos se assustam com essa realidade de terem os seus filhos e agora acham que isso será um incômodo nas suas vidas. Eu não quero ter os meus filhos. Vai me atrapalhar no meu dia a dia, no meu cotidiano. Esse papel possessivo, queridos, isso eu falo para mim mesmo, para os pais aqui presentes, para aqueles que serão pais daqui a uns dias. Eu falo para nós, esse papel possessivo, ele vai influenciar e vai determinar a identidade dos seus filhos. Não se esqueça disso. Ele vai determinar a identidade dos seus filhos. Ele vai determinar a identidade do trabalho dos seus filhos. Na sua cabeça, eles sempre serão seus dependentes. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma hora, o pássaro precisa bater asa e voar. E às vezes nós criamos os nossos filhos achando que eles sempre serão os nossos dependentes. Então nós temos um problema na identidade deles e nós temos um problema até mesmo na carreira profissional dos nossos filhos. Esse problema também, ele às vezes vai gerar na nossa mente um problema com o sucesso dos nossos filhos. Nós tomamos para nós, pais, o fracasso dos nossos filhos. E não deve ser assim. Até mesmo a forma como seus filhos vão criar os filhos deles. Vai ser aquele tipo de pai se intrometendo em tudo. Não faz assim, faz dessa forma, que eu fiz assim. Essa visão, queridos, ela só vai produzir frustração, tanto nos pais, quanto nos filhos. E nós não precisamos, nós temos aqui psicólogos na nossa igreja. E eles vão entender e concordar que nós não precisamos ser profissionais em terapia familiar para perceber que isso vai gerar um grande problema. Vemos os nossos filhos como nossas posses. A Bíblia diz: herança do Senhor são os filhos.
E é ela quem nos instrui a como educar os nossos filhos. Nós criamos e educamos os nossos filhos para o nosso Deus. Eles são dele. Nós precisamos entender isso. Criamos os nossos filhos para o Senhor. Criamos os nossos filhos para Deus. Para serem homens do Senhor, mulheres do Senhor. Por isso, porque a graça se manifestou, os líderes eles precisam ser cheios de Deus. E por fim, no trabalho, Deus precisa ser honrado. Ele diz aqui: sejam obedientes aos seus senhores servos. Trabalhem com dedicação, não roubem a eles. A graça se manifestou a nós, queridos. Por isso nós precisamos observar a palavra de Deus. E ao observarmos a palavra de Deus, nós percebemos as inúmeras resultados que essa palavra gera nas nossas vidas. Tudo em nós é transformado. A graça de Deus, ela penetrou o nosso ser, no todo do nosso ser. Ela nos muda em tudo e nos transforma em tudo. Produzindo em nós uma saúde bíblica maravilhosa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que Deus transforme as nossas vidas em nome de Jesus. Que pela sua palavra Deus transforme os nossos lares, transforme a vida dos nossos homens, das mulheres, dos nossos jovens, das nossas jovens. Transforme a vida nossa, no nosso trabalho, pela sua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Convido o Ministério Louvor, nós vamos louvar a Deus com mais uma canção nesse